Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina. Eu vou comentar da reforma tributária e a produção de carne. Você vai ver como está a primeira safra de milho aqui no Brasil. Vamos falar também de mais 2 países que firmaram compromisso para a compra de produtos agrícolas do Brasil. Eu vou falar da relação negativa da economia brasileira em relação ao dólar. E vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado do boi. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne bovina. Com uma exportação recorde em 2024, o mercado da carne bovina brasileiro tem uma expectativa positiva para os próximos anos, impulsionada pela infraestrutura e experiência da indústria nacional. De acordo com dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o aumento de 30,4% nas exportações entre janeiro e novembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2023, confirma o crescimento do setor. No ano passado, 2024, o mercado de carne movimentou 13 bilhões de reais com exportações para outros países e pretende ampliar ainda mais a sua participação no mercado internacional, agora em 2025, especialmente para países da Ásia, que são responsáveis por quase 30% do consumo mundial de proteína bovina. O presidente da ABIEC, ele lembra que 75% de toda a carne produzida no Brasil permanece aqui no Brasil. Basicamente, 25% é exportada. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Roberto Perosa, ele destaca que, apesar de desafios como a necessidade de explorar novos mercados, o Brasil vai continuar ampliando a sua produção e presença no comércio mundial de carne. O Brasil já é o maior exportador de carne bovina do mundo e temos alguns desafios ainda. E vamos desbravar os novos mercados neste começo de ano, como Japão, Vietnã, Turquia, Coreia do Sul, que correspondem a quase 30% do consumo de carne no mundo. Tem também um acordo com o Japão que está sendo negociado há mais de 20 anos. Está prestes a ser fechado. Em fevereiro, uma comitiva brasileira, juntamente com o Ministério da Agricultura, vai ao Japão para finalizar os termos. O ciclo pecuário no Brasil ele é positivo, com a disponibilidade de animais para o abate, projetando que, pelo menos nos próximos 2 anos, o Brasil continuará sendo um grande fornecedor de carne para o mercado mundial. Reforma tributária, apesar da participação crescente no mercado internacional, o Brasil vai seguir abastecendo o mercado interno. Olhando para este cenário, reforça que a reforma tributária, que será sancionada nos próximos dias, vai tornar os preços mais justos para os consumidores locais. A reforma tributária é imprescindível para que nós possamos dar essa opção de refeição acessível para os brasileiros, pois o consumo de carne é cultural. O brasileiro consome muita carne e isso vai corrigir uma injustiça para o setor e para a cultura brasileira. E agora vamos comentar da reforma tributária e o reflexo na carne bovina. Segundo a CNA,
a expectativa é de que o setor cresça 6,2% agora em 2025, atingindo basicamente 453 bilhões de reais, impulsionado pelo aumento na produção de carne bovina. Na regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada no fim de 2024 pelos parlamentares, as carnes ficaram com a alíquota zerada na cesta básica brasileira. Apesar de alguns insumos já terem impostos federais negativos, alguns estados cobravam uma alíquota local. Agora, todas as carnes terão desconto para o consumidor final e os bois terão alíquota reduzida, o que pode resultar numa redução significativa dos preços, inclusive de carnes mais nobres, como a picanha. O presidente da ABIEC, ele também ressaltou que a produção de bovinos no Brasil segue em crescimento, o que resultará em uma oferta contínua de carnes, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, agora em 2025, a COP30 no Brasil, também traz novos desafios para a pecuária brasileira. A pressão aumentou após a COP29, que foi realizada no Azerbaijão em 2024, não alcançou todos os resultados satisfatórios em financiamentos climáticos. Entre as prioridades do Brasil está a evidenciar as melhores práticas de produção e sustentabilidade. Segundo a ABIEC, a COP30 será uma oportunidade para o Brasil se destacar como exemplo das práticas sustentáveis no setor agropecuário. O Brasil tem um dos sistemas de produção mais extensivos do mundo, com 80% do gado criado a pasto, o que confere ao Brasil uma vantagem competitiva. E agora você vai ver como está a safra de milho aqui no Brasil, segundo o monitoramento semanal das condições das lavouras que foi divulgado pela Conab. A primeira safra de milho, ela apresenta avanço em regiões do Brasil, com destaques para o bom desenvolvimento das lavouras em estados-chave. Minas Gerais, as plantações seguem em bom estado, com produtores intensificando o controle de pragas. E lá no Rio Grande do Sul, porém, a colheita avança lentamente no Alto Uruguai, com produtividades abaixo do esperado, devido à escassez de chuvas no mês de dezembro. Na Bahia, as lavouras do Oeste apresentam desempenho positivo, enquanto no Centro-Oeste e na região Sul, a produtividade foi impactada por chuvas regulares. Lá no Piauí, a semeadura continua avançando no Sudoeste, apesar das precipitações uniformes. No Paraná, as chuvas abrangentes favorecem o crescimento da cultura, enquanto em Santa Catarina, as condições climáticas também beneficiaram lavouras em diferentes estágios fenológicos. Já em São Paulo, as condições climáticas seguem favoráveis ao cultivo. E no Maranhão, a semeadura aproxima-se da conclusão. No sul do estado, enquanto em outras regiões, as prioridades continuam o plantio da soja. Em Goiás, o plantio foi finalizado com as primeiras áreas já entrando em fase reprodutiva e apresentando bom desempenho. Por outro lado, no Pará, o plantio enfrenta atrasos devido à irregularidade das chuvas, exigindo maior atenção dos produtores para garantir a recuperação do calendário agrícola. E agora vamos falar um pouquinho de mais 2 países que firmaram compromisso na compra de produtos agrícolas aqui do Brasil. E o Brasil celebra a abertura de 2 novos mercados internacionais para produtos agrícolas. E esse fato aconteceu em 2024. E os países são Peru e a Turquia. As autorizações sanitárias anunciadas, elas refletem
esforços conjuntos do Ministério da Agricultura e Pecuária e também do Ministério das Relações Exteriores para expandir as exportações brasileiras e diversificar a sua presença mundial. Lá no Peru, o Brasil conquistou a permissão para exportar proteína hidrolisada de aves, um insumo estratégico na produção de ração animal, conhecido pelo alto valor nutricional. Este é o 10º mercado agrícola aberto no Peru no ano passado, que também incluiu produtos como erva mate, farelo de mandioca, feno, fibra de coco e maçãs. Entre janeiro e novembro do ano passado, o fluxo comercial agrícola entre os países movimentou 683 milhões de dólares e as novas aberturas prometem fortalecer ainda mais essa relação. Já na Turquia, foi autorizada a exportação de mucopolissacarídeo, um composto de origem animal amplamente utilizado na indústria farmacêutica. Ano passado, as exportações agrícolas brasileiras para a Turquia ultrapassaram 2,9 bilhões de dólares até novembro, destacando-se produtos como soja, café e itens têxteis. O anúncio reforça a importância da Turquia como parceiro estratégico para o Brasil no cenário agrícola mundial. E com essas aberturas, o Brasil alcançou 224 novos mercados agrícolas somente no ano passado, totalizando 302 desde o início de 2023. Esse resultado reafirma o compromisso do governo brasileiro com a expansão de oportunidades para o agronegócio, consolidando a sua posição como um dos principais exportadores mundiais de produtos agrícolas. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronat Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da carne bovina. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da economia brasileira em relação à taxa de referência para compras em dólar. Nós vamos comentar da economia e a sua relação com a taxa referencial. O câmbio brasileiro, ele vivenciou um ano de alta volatilidade e encerrou 2024 com uma desvalorização de 21,82% em relação ao dólar P-Tax. É um dólar, vamos chamar assim, de taxa de referência para contratos denominados em real em bolsa de mercadorias lá no exterior. Muito bem. Esse desempenho, ele coloca o real como a moeda mais desvalorizada entre 27 economias analisadas pela consultoria Elos Aita. Trata-se do pior resultado para a moeda brasileira desde 2020 e da terceira maior queda nominal desde 2010, superado apenas pelos anos de 2015, quando caiu 31,9%, e 2020, quando caiu 22,4%. E dentro desse contexto, o analista da Elos Aita, o Einar Riverno, ele destaca que esse desempenho reflete os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil em um contexto mundial adverso e com incertezas internas. Em âmbito internacional, a vitória de Donald Trump nas eleições para a presidência dos Estados Unidos gerou expectativas de políticas protecionistas, o que fortaleceu a economia norte-americana e também a inflação no país e, consequentemente, o dólar, que é a sua moeda. Além dos fatores externos, a desvalorização do real também foi impulsionada por questões internas aqui. E o pacote fiscal anunciado pelo governo federal no final de 2024 gerou enormes preocupações entre investidores, provocando um êxodo de capitais e pressionando ainda mais a moeda brasileira.
A empresa Elos Aita afirma que, para este ano, 2025, a recuperação do real vai depender de reformas estruturais que atraiam investimentos, além de um ambiente externo mais favorável. E é essencial que o governo federal sinalize o seu compromisso com a disciplina fiscal e adote medidas concretas para conter a inflação e promover o crescimento sustentável. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da carne bovina, que começou aí 2025 meio devagar, vamos subir, não vamos não, vamos dar uma quedinha, aí vem a China, dá uma ligada para cá e fala, olha, vocês aí atrapalharam o nosso mercado, nós vamos precisar rever isso aí, enfim, tem muita coisa acontecendo. Bom dia, Ronald, tá bom? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Você falou da China, eu vou trazer um dado da China em primeira mão, Antônio. Hoje, se a gente pega aí a população chinesa per capita, né, que é o consumo per capita, hoje o chinês come em média 8,7 kg de carne bovina ano. Se a gente pegar o número de produção dele, mais a importação deles, e somar tudo, dividir pela população, dá em média isso. Quando você olha o consumo brasileiro, a gente está próximo a 37 quilos de carne, Antônio. Então o brasileiro come muito mais carne do que o chinês. Nos últimos 3, 4 anos, o chinês tem se tornado um grande comprador de carne brasileira, se tornou o maior exportador brasileiro em alguns anos, chegando até 60% da nossa exportação destinada à China. E na reta final do ano 24, a China mandou um recado para os seus exportadores, que é a seguinte mensagem que fica: iremos reatualizar os tributos, impostos sobre importação, não só para o Brasil, mas também para outros mercados ali, o que traz uma preocupação, então, Antônio. Será que esse nível de imposto vai chegar até quanto, né? É uma taxação para colocar até, muitas vezes, valorizar o produto deles interno. Nossa carne começa, após esse movimento, começa a ficar muito parecido com a carne australiana, em preço, com a carne argentina. E aí o Brasil vê esse momento aí, o Fávaro soltou uma medida ali junto com o Ministério da Agricultura, trazendo, estamos trabalhando para conter esse movimento que pode ser prejudicial, olhando, Antônio, para a exportação. Ano 24 foi positivo demais para a exportação, tá, Antônio? Exportação foi um carro formador de preço, junto com a demanda doméstica, essa apareceu, graças a Deus, muito firme. Então, assim, é a primeira mensagem que a gente traz. O ano 25 começa com essa notícia, mas a principal notícia é que os preços vêm melhorando, meu amigo. Pois é, o preço vem melhorando em doses homeopáticas. Agora, o que me preocupa e preocupa muito, e nós já falamos isso aqui, cansamos de falar, é a economia interna. A economia interna precisa aquecer, precisa dar uma mexida. Por quê? Porque de cada 100 bois, 100 animais que o Brasil abate, por volta de 25 vão para fora e o restante fica aqui dentro. Então, não é pouca carne, é muita carne. E esse negócio de que todo mundo vai comer picanha, vai nada. Vai nada. É a carne ainda um pouco mais cara que tem. E aí a dona de casa, ela fecha a boca e vai para o frango, vai para o ovo, vai para a carne suína. Precisa melhorar aqui dentro. Esse é um dado muito interessante. Quando você faz essa análise, Antônio, essa análise eu olho muito para o mercado Nordeste. Quando eu olho para o mercado Nordeste, pelo menos 35% da população ainda sobrevive dos auxílios, Antônio. Ué. E o poder de compra da população do Nordeste muitas vezes acaba sendo limitado. Quando você olha para a grande São Paulo, para a grande Rio de Janeiro, Minas, que são os grandes consumidores, a realidade também é proporcional a isso. E sim, reta final do ano 24, outubro, setembro, novembro e dezembro, tivemos uma demanda interna muito forte. O consumo aumentou. Agora, a pergunta é, quanto era o boi lá em julho de 2024? Era um boi de 230, 240 reais. Pois é, ué. Era uma carne barata. O atacado passava uma carne na casa dos 15, 16 reais. Hoje nós estamos falando de 25, 24. O
O suíno custava R$ 6,80, hoje é R$ 9,80, R$ 10. Pois é, esse é que é o problema. Então, num contexto geral, a carne tende a ficar mais cara nos próximos meses e ano, Antônio, devido ao próprio ciclo de mercado. O abate de fêmea vai cair no ano 25, devido ao preço do bezerro começar a ficar ficou mais atraente. Então, o pecuarista que abateu suas fêmeas lá em 2022, 2023 e 2024, ele vai segurar o que tem de fêmea na fazenda para produzir bezerro. E aí, a gente vai ver uma procura maior por boi e necessariamente, Antônio, é quase uma certeza. A gente só não sabe dizer aqui, talvez cravar o pico, mas o bezerro ainda está no seu começo de movimento de alta. Temos ainda espaço para mais alta do bezerro e aí o boi vem nessa locomotiva porque eu vou segurar a fêmea. O boi vai aonde a vaca vai, Antônio. E o preço do boi vai, quando não tem fêmea indo para o abate, o boi vai subir. Eu fiz uma análise recente junto com a equipe da Pátria, Antônio, projetando o preço do bezerro e do boi nos próximos 2 anos, analisando o ciclo pecuário anterior. O que a gente pode projetar de uma arroba do boi e de uma arroba do bezerro? O bezerro eu vou tratar ele em quilo. O boi a gente projeta num cenário não otimista, mas neutro, um movimento natural do próprio ciclo. Um boi próximo a R$ 390 arroba, olhando no final de 2026 para 2027, Antônio. Se você é bastante otimista e olha a inflação e olha o dinheiro no tempo, a gente pode chegar a falar que esse boi chega aos 430. Analisando, eu estou te entendendo o que você está falando. Estou fazendo uma projeção, abate de fêmea menor, demanda continua firme, eu vou ter menos animais indo para o abate, ou menos animais indo para o abate e a demanda continua. Tá, agora... Agora, quando você faz essa conta, olhando para o bezerro, Antônio, o bezerro que hoje é R$13 em média Brasil, pegando MS, Paraná, jogando Goiás, norte do país, a gente projeta um bezerro próximo a R$18, Antônio. É possível chegar. Então, um bezerro de 18, nós estamos falando de um bezerro próximo a R$540, arroba. Ronald, e aí, a conta de quem comprar esse bezerro vai fechar lá na frente? Essa é outra discussão para outros programas a gente falar. Mas há sim essa projeção olhando para ciclo, tá? Historicamente, o bezerro sobe em torno de 89%, Antônio. No ciclo de alta. Boi sobe em torno de 77%. Então, o boi tem um espaço ainda grande nos próximos meses. Agora o que a gente tem que ver, além do mercado interno, do consumo interno de carne bovina, é saber se, de maneira geral, a maioria do brasileiro vai ter condição de pagar o quilo da carne, porque ela vai subir. Ela vai subir basicamente na mesma proporção. Por muitos anos, Antônio, a gente teve essa discussão que é qual é o poder de compra do consumidor. A carne bovina, ela é para todos? Com essa inflação que a gente começa a viver, custo, dólar aquecido. Antônio, quando você faz uma análise pecuária, o dólar era R$3,80, R$3,30. Nós estamos falando de um dólar a 6 há mais de 6 meses, Antônio. Era meados de julho do ano passado. E com tendência de subir mais, né? Então, tudo fica barato internamente para quem está fora comprar. Tudo fica caro para quem está dentro comprar. Porque o salário mínimo, se você for olhar proporcionalmente, não sobe. Não, de jeito nenhum. O poder de compra, hoje, se você pega um salário mínimo aí, hoje, e divide ele por quilo de carne, quantos quilos de carne você consegue comprar com o salário mínimo? Aproximadamente 78, 77 reais, 77 quilos de carne. Então, quando você olha proporcionalmente, o poder de compra, muitas vezes, vem caindo em momento como esse, e aí a gente também tem esse limitador. E aí, será que eu vou ter menos animais indo para o abate? Isso é um fato. É uma incógnita. Não, isso é um fato, que menos animais vai ter para o abate. Se tem menos animais, menos carne. Não, isso é verdade. E menos carne significa preço mais alto. Se eu olho proporcionalmente, 2021, Antônio, que o pico do preço da arroba, outro governo que estava aí no poder, carne naquelas alturas, eu abati em torno de 13, 28 milhões de animais. Esse ano, Antônio, está chegando próximo a 39 milhões de animais. São 10 milhões de animais que vêm para o mercado. E olhando em 2024, fechou o ano ali. Então você está dizendo que esses animais que apareceu foi o quê? Pelo menos aí 70% é proveniente de fêmea. E por que se abateu fêmea? Porque o bezerro estava com preço ruim, Antônio. Sim. Então a conta vai chegar. O bezerro caro de hoje, ele apenas começou esse movimento. Porque se abateu o bezerro há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, entendeu? Vamos ficar atento ao mercado, porque com certeza absoluta, eu não acredito, piamente, não acredito que eles vão conseguir mexer nessa nossa economia. Infelizmente, eu acredito que nós vamos ainda ter
dias não muito melhores do que nós estamos vivendo hoje. E quem vai pagar a conta é eu, ele e você. Não fala isso não, Antônio, pelo amor de Deus. Vamos. Eu entro 2025 com uma perda familiar, perco meu padrasto, vem a falecer, mas olho e vejo no horizonte, um horizonte positivo, tá, Antônio? Com essa política que nós estamos foca vivendo aqui no hoje. Antônio aqui para ver. Foca aqui, olha o rosto dele, olha o cafanhaque dele aqui, moçada. Tá parecendo quem ele? Não estou parecendo com ninguém, não. Pode ter certeza absoluta que eu acredito em Deus, mas nesses homens que estão aí, infelizmente, não. O Ronald, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Meus sentimentos, tá? São as coisas da vida que nós temos que engolir, queira ou não, infelizmente. Mas Deus sabe o que faz. Até o próximo programa. Que Deus os abençoe. Amém. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.